Vamos lá. Hoje a gente vai entrar na mente de um analista de apostas esportivas. A ideia aqui não é só prever um resultado, mas entender o processo de raciocínio por trás das odds. Sabe, as odds são como o mercado mostra a probabilidade de algo acontecer. A questão é, como um especialista olha para um jogo e enxerga uma história completa, muito, mas muito além dos números que aparecem na tela? E essa é a grande pergunta. Como é que um analista consegue olhar além daquele favoritismo que parece óbvio, para encontrar o que realmente está acontecendo por trás das probabilidades? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar com o nosso primeiro estudo de caso. Um jogo da Premier League, o campeonato inglês, que, à primeira vista, parece bem direto. Mas, quando a gente olha de perto, ele esconde uma complexidade bem interessante. Olha só que curioso. Se a gente pegar os dados brutos, é quase como olhar no espelho. Leeds e West Ham têm números praticamente idênticos em gols, na precisão dos chutes e até no desempenho, que é fraco para ambos no primeiro tempo. Assim de cara, essa igualdade toda não aponta para um favorito claro, né? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O mercado está dizendo que o Leeds é o grande favorito. Mas, se os números básicos do desempenho dos times não mostram isso, o que mais está nessa conta? O que explica essa odd de 1,80? E aqui está o pulo do gato, o contexto que estava escondido. As odds não olham só as estatísticas gerais, elas levam em conta, e muito, a má fase recente do West Ham e o fato de que o Leeds pegou adversários mais cascudos. Ou seja, o mercado está precificando o momento e não só o histórico da temporada. E aí que pode morar uma armadilha. O mercado enxerga o Leeds como favorito, talvez esperando um domínio na posse de bola. Só que posse de bola não significa vitória. O West Ham é um time reativo, que joga bem se defendendo e é muito perigoso no contra-ataque. Essa posse de bola do Leeds pode acabar criando uma falsa sensação de controle que não se transforma em chances reais de gol. Agora vamos para o nosso segundo caso, para ver como essa lógica se aprofunda. Aqui a gente vai explorar uma diferença fundamental. A diferença entre um time que ganha jogos e um time que realmente domina as partidas. O mercado olha para o Milan e o coloca como um favorito esmagador, com odds de 1,28. Isso sugere que a vitória é praticamente certa, quase sem risco. Mas a pergunta que um analista faz é, essa percepção se justifica pelo que acontece dentro de campo? Bom, quando a gente separa o resultado do desempenho, aí aparece um conflito. O Milan vence, está lá na liderança, mas o jeito que ele joga não é dominante. O time depende de uma eficiência quase cirúrgica, aproveitando as poucas chances que cria, em vez de controlar o jogo do início ao fim. E essa frase do analista, olha, ela resume perfeitamente a situação. O Milan tem os resultados de um time de 1,28, mas não o desempenho. As odds estão precificando a vitória, o placar final, e não a performance. É exatamente nessa brecha entre o resultado e o domínio que um analista encontra tanto o risco escondido quanto o valor. E a incerteza só aumenta quando a gente olha para o adversário. O Pisa não é bobo, tem o histórico de marcar gols fora de casa contra times fortes. Do outro lado, o Milan já mostrou que sua defesa não é perfeita, e os segundos tempos do time são uma caixinha de surpresas. Essa mistura toda cria um cenário bem mais arriscado do que as odds de 1,28 sugerem. Nosso último caso agora vai para um lado um pouco diferente. A gente sai dos dados puros e entra num princípio fundamental: o fator humano e principalmente como um analista gerencia a própria energia. O analista lança essa pergunta, que é quase poética, né? E ela destaca o quão exaustivo pode ser tentar encontrar valor em todo e qualquer jogo, especialmente numa sexta-noite, depois de uma semana inteira de trabalho. E a resposta é um lembrete muito poderoso. Às vezes, a jogada mais inteligente é simplesmente reconhecer que um jogo não oferece um valor claro e que não vale a pena gastar energia mental com ele. Saber a hora de se afastar é uma habilidade tão importante quanto saber analisar. Então tá, como é que a gente pode aplicar tudo isso? Vamos resumir os princípios centrais que formam, digamos, a estrutura mental de um analista de alto nível. Essa estrutura de 4 passos funciona como um ciclo. Começa questionando as odds. Depois, se aprofunda, separando o resultado de desempenho. O terceiro passo é ir atrás do contexto, daquilo que os números sozinhos não contam. E por fim, talvez o mais importante, a disciplina de saber a hora de se afastar quando não há um valor claro. É um processo contínuo para refinar cada vez mais o olhar analítico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Será que a verdadeira habilidade de um especialista é prever o vencedor? Ou será que é avaliar com precisão o risco e o valor que estão ali, impressos naquelas odds? A análise de verdade talvez esteja em entender o preço e não apenas em adivinhar o resultado.